Olá, senhores, estamos de volta falando sobre os diversos tipos de embalagem. Na verdade, temos três características, três classificações básicas das embalagens dentro da logística. E aí nós continuamos, falamos da embalagem primária, que é aquele invólucro que envolve a embalagem, né, que você mais conhece ali no dia a dia, que você compra no supermercado. E aí passemos para as embalagens secundárias. Pessoal, as embalagens secundárias elas se somam às embalagens primárias. Como assim, professor? Poderia explicar melhor? Ou seja, as embalagens secundárias são aquelas que elas envolvem as embalagens primárias. Ou seja, eu tenho uma embalagem primária ali, vamos para um exemplo prático, como a caixa de leite. A caixa de leite é uma embalagem primária, a unitária. Mas você tem a caixa que vem 12 caixas de leite, 12 caixinhas de leite. Então aquela embalagem seria a embalagem secundária. Um outro exemplo que a gente tem também é a embalagem que envolve aquelas garrafas PETs, né, de refrigerante ou engradados de cerveja. Você tem embalagem com 6, 12 cervejas ou refrigerantes que elas envolvem esse engradado, que é o engradado, né, que a gente chama, que envolve essas unidades de embalagens primárias, beleza? Aqui as embalagens terciárias. As embalagens terciárias elas são um pouco diferentes. Por quê, professor? Ela não tem aquele apelo de marketing como a gente costuma falar. Ou seja, não tem aquele jogo de cores, né? Aquele jogo de embalagens, também aquele marketing utilizado para atrair o consumidor. Por quê? Essas embalagens, pessoal, geralmente elas são utilizadas para transportar grandes cargas de produto. E aonde a gente pode encontrar essas embalagens, professor? Geralmente em navios cargueiros, onde vocês têm vários containers, né? Para quem já pôde visualizar, aí são containers gigantescos nesses grandes navios. E também as embalagens, os containers utilizados na carga do avião, né? Tem avião que é utilizado simplesmente para transportar esse tipo de carga. Então, se vocês observarem, né, aí no nosso slide, você tem umas embalagens que elas são um pouco diferenciadas, é aqueles pallets, né, ou aqueles grandes containers aí utilizados para fazer grandes carregamentos, né? Obviamente deve proteger de forma bem firme os produtos, porque qualquer baque aqui, pessoal, como é muito produto a ser carregado, ele pode danificar o produto. E como é muito produto e o baque aqui pode ser grande, essas embalagens terciárias geralmente elas são muito fortes. Imagina você uma queda, né? Não a queda do avião que vai quebrar tudo, mas algum balanço ali mais forte no avião ou no navio também. Então elas precisam ser muito fortes e, por fim, elas envolvem as embalagens secundárias e terciárias. Eu queria chamar a sua atenção, muito interessante, para o caso específico desse leite moça aqui. Né? Tem muita coisa no leite moça que a gente não conhece e que é bom a gente falar do marketing incluído. Pessoal, se você observar, né, a mulher do leite moça, ela tem algumas características que retrata ela uma camponesa, né, uma mulher às vezes ali de família, uma mulher trabalhadora. Se você observar nas mãos, ela está carregando o leite que ela vai, né, retirar ali da vaca no próprio pasto, e ela está sempre trabalhando, né, para passar essa imagem de uma mulher trabalhadora. Se você observar bem, esses são detalhes. Professor, não consigo identificar tanto, mas no dedo dela, né, tem o anel da Terra Aliança, melhor dizendo, falando, mostrando que é uma mulher casada. Então você vê a roupa, o tipo de roupa dela, né, nada apelativo. Você tem uma roupa ali que remete a uma mulher que trabalha, né, que está trabalhando, uma mulher de família ali dentro de casa.
Pode parecer um pouco bobeira para a gente, mas isso, pelo menos antigamente, quando foi criada essa embalagem, ela remetia vários conceitos de família, de trabalho, de relação, postura da mulher na sociedade. Então, são coisas que nós devemos observar com muita calma. Por quê? Porque é como se retrata esse tipo de marketing, ou seja, um marketing utilizado aí para atrair os seus clientes, beleza? Então é muito interessante esse exemplo aqui do leite moça, por isso que eu faço questão de falar para vocês, né, a parte da comunicação, como que ela é muito importante dentro da logística, principalmente quando tratamos do conceito de embalagem. Olha o tanto de informação que tem no Danoninho, pessoal. Se você observar aqui, ó, vou marcar para vocês, olha o tanto de caixinha. Cada caixinha dessa é um significado de uma cor, de um desenho diferente, de um tipo de letra diferente. Ou seja, para atrair a atenção do consumidor. Aqui, ó, eu falo também para vocês as embalagens hoje, né? Olha aqui, as embalagens que falam de produtos que são geralmente voltados à saúde, precisa de ter ali as suas especificações muito corretinhas, pessoal, para que possa se avaliar se esse produto deve ser consumido, qual que é o valor do consumo diário, quantos gramas tem disso ou daquilo, ou seja, se esse produto está apto ao consumo, ou qual que é a dosagem ideal, enfim. E o princípio da unitização e containerização, onde você tem várias embalagens, geralmente são terciárias ou são containers, que são colocados, né, para agrupamento e identificação de produtos que são semelhantes. E aí utiliza essa maquininha, não sei quem já viu, provavelmente nos supermercados, onde vocês veem a utilização dessa maquininha lendo o código de barra e hoje num conceito mais moderno, o QR Code, né? O QR Code ele veio para substituir um pouco o código de barras, aonde você passa a maquininha com o raio laser ali, né? Aonde você coloca e aí identifica ou por meio do código de barras ou por meio do QR Code do que se trata aquele container, aquela embalagem terciária ali dos produtos. É um exemplo que eu gosto de colocar para vocês também, esse exemplo da Coca-Cola. Imagina essa garrafinha, né, da Coca-Cola, que é a garrafinha de água cristal, que é da Coca-Cola também, né? Ela, obviamente eu estou com a Tupperware aqui, não é a garrafinha, mas essa garrafinha ela precisa ser mole o suficiente, digamos assim, leve o suficiente para ser transportada. E aí, nessa garrafinha, eu vou voltar ao exemplo aí, ele utiliza de uma garrafinha que ela pode ser ambientalmente responsável, ou seja, como tem pouco plástico, ela é degradável com mais facilidade, né? Ou seja, de forma que possa causar menos impacto ao meio ambiente, digamos assim. Ou seja, ela não demora muito tempo a se degradar na sociedade, ou seja, no ambiente em que ela está. Desculpa. Ou seja, eu tenho uma garrafinha que ela, além de corresponder a menores custos com a utilização de plástico, eu tenho um apelo de sustentabilidade maior dela ser comercializada. Porém, ela precisa ser forte o suficiente para não ter uma queda de uma altura mínima e estragar. Ou seja, esse produto ele tem que ter muita tecnologia, né? Às vezes a gente acha, para que essa garrafinha é tão mole? Olha que garrafinha ruim. Só que ela não estraga, não quebra, digamos assim, né? Não parte, a questão do plástico, com tanta facilidade como parece, apesar dela ser bem maleável, aí, bem, entre aspas, frágil no nosso conceito. Então, temos aí alguns fatores que envolvem as embalagens e é muito interessante você gravar esses fatores, porque eles interferem diretamente na escolha do seu tipo de embalagem. Ou seja, o estado físico ou químico do produto, como se encontra esse produto
e qual que é o estado dele, isso é muito importante. A temperatura, né, o controle de temperatura do seu produto. Esse produto ele é perecível, ele não é perecível, então tudo envolve a decisão para você ter o seu tipo de embalagem. Aqui eu coloco para vocês uma comparação da Coca-Cola, né? Lá nos anos 80 e 90, utilizava-se muito engradado de vidros e isso foi modificando ao longo do tempo. Ou seja, a partir dos anos 2000, o casco de vidro lá ele passou a ser a garrafa PET, ou seja, a embalagem de plástico. E hoje, pessoal, não está aí no seu slide, mas hoje, né, em pleno século 21, aí, eu diria mais nos anos de 2020, 2021, como estamos, está se retornando a utilização de embalagens de vidro. Por quê? Porque elas são retornáveis, né? Você não deixa aí no meio ambiente para levar aquele tanto tempo de decomposição que nós temos aí do plástico. Beleza, senhores? Então nós ficamos por aqui no nosso segundo encontro aí, o segundo vídeo falando um pouco mais sobre as embalagens, como as embalagens são utilizadas dentro da logística. Até mais, senhores. Bons estudos e boa semana.